Amém, aleluia. Boa noite, igreja, paz seja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Quantos estavam lá em Juruá ontem? Eu lembro de alguns assim, mas negócio de máscara é complicado, porque a gente não conhece, né? A gente tem que começar a conhecer as pessoas só pelo olho. Glória a Deus. Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Evandro, sou casado com a Monique, que é irmã da Desirê. Somos cunhados do Manu, aí, tio das crianças, já conhecem eles muito bem. Nós viemos da cidade de Cambridge, no Canadá, fica pertinho de Toronto, né? Como eu falei ontem lá, a gente saiu de lá faz uma semana, no comecinho do outono, e estavam 2 graus. Eu acho que a hora que a gente voltar já vai estar ali mais -5, e aí a gente começa a nossa alegria até abril, quando começa a esquentar de novo. Mas é bom demais. É um prazer estar aqui. Eu trago um abraço do pessoal lá da igreja Vine Church, e é um motivo de muita honra poder trazer essa palavra nessa noite, falar algo de Deus para o coração de cada um de nós. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos, curvar os seus olhos e curvar sua cabeça por um minuto. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou mais uma noite para ouvir do Seu nome, mais uma noite, Senhor, que o Senhor decidiu mover o Teu Santo Espírito sobre nós e derramar sobre nós uma nova porção, derramar sobre nós algo novo, Senhor, algo fresco que vem do Teu trono. Então nós pedimos a Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que a palavra lançada aqui, Senhor, ela produza o efeito ao qual o Senhor ordenou. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida de cada um de nós. É o que nós pedimos e já te agradecemos, Deus. Amém. Aleluia. Eu quero perguntar aqui, quem aqui é normal? A pergunta é difícil, vamos lá, quem aqui é normal? Ninguém se arrisca? Vamos lá, então vai ficar bom esse negócio hoje. Eu quero começar primeiro, falei ontem que eu não ia dar spoiler da mensagem de hoje, mas eu quero falar rapidinho um pouquinho da nossa história. Em 2018 ou 2019, por ali, a gente pastoreava junto com a minha mãe uma igreja lá no Limão, em São Paulo, uma igreja linda. A gente tinha, irmãos, acabado de alugar um salão enorme. Pela fé a gente tinha ali umas 100 e poucas pessoas, mas o salão era para 800. Então a gente já conseguia visualizar isso, né? E aí, irmãos, um dia a minha mãe foi convidada para ministrar numa igreja, fazer uma oração e eu trazer uma palavra. E no final das contas a minha mãe acabou ficando doente e não pôde ir. E a Monique foi junto comigo, minha esposa. A gente foi, era uma conferência da Global, o Randy Clark. Era um pastor que a equipe dele ia estar lá. E a gente tinha acabado de inaugurar o salão, estava todo feliz, todo empolgado. Minha esposa trabalhando no emprego que ela sempre gostou, sempre quis. Eu fazendo Uber ali, mas estava lá. E aí, a gente, como estava no lugar da minha mãe, que era a pastora titular, foi convidado para sentar bem na frente, assim, começou a encher o negócio. Aí a gente, como servo, né, falou, não, deixa a galera sentar aqui, a gente vai para o fundo. Puseram mais uma fileira na frente, falaram, volta aqui, senta aqui. E aí chegou mais gente, aí a gente falou, não, vamos para o fundo de novo. Aí chegaram, puseram mais uma, gente, assim, dava para debruçar em cima do altar. E aí o pastor começou a pregar, e ele falou assim, olha, se você está aqui achando que eu vim trazer uma palavra para dizer para vocês que te digo, quem me conhece meu ministério, sabe que eu não sou assim, tudo em inglês, né, e eu sem entender nada, ouvindo assim, e o cara traduzindo, né, a gente só entendia a segunda parte. E aí, de repente, no meio da pregação, aquele homem para, eu lembro, eu estava do lado do pastor titular da igreja que a gente estava, que era uma das igrejas da nossa comunidade, e o pastor parou a pregação assim no meio, e aí ele desceu do altar, com o microfone na mão, em inglês, e ele falou assim, igreja, para um minutinho. Eu acho que tinha muita gente ali, todas as igrejas estavam reunidas, e ele falou assim, só um minuto, e pegou na minha mão e na mão da minha esposa, e falou assim, olha, tem gente que é escolhida para ganhar uma rua, tem gente que é escolhida para ganhar um bairro, uma cidade, mas vocês dois, vocês vão para as nações. E eu falei assim, esse cara tá maluco, ou é para daqui 30 anos. E irmãos, e não foi só eu que pensei que aquele cara estava maluco, mas acho que toda a nossa família aqui pensou a mesma coisa, porque a gente tinha um apego muito grande com a nossa família, trabalho, com o que a gente tinha aqui, com a igreja, né? A nossa igreja lá começou com, eu costumo dizer que a minha mãe pregava e corria para assistir o culto, porque não tinha ninguém.
E aí quando as coisas começaram a andar, Deus fala isso, e eu pensei naquele dia, falei, não, isso aqui é coisa para anos. Irmãos, isso foi em 2018, hoje já fazem 2 anos e meio que a gente está morando no Canadá. A gente foi para lá, né, e eu até ontem pedi pro ministro de louvor aqui, falei assim, ó, se você for tocar algo no final, toca aquele eu afundei os meus barcos no cais, porque irmão, essa música bateu demais em mim. Rapaz, eu lembro quando eu estava parado no trânsito ali, faltando tipo 2 meses para ir viajar, essa música tocava no pendrive, eu, Jesus, a gente está indo mesmo fazer isso. E gente, não foi só os barcos não, a minha mulher vendeu os tupperware da cozinha, ela vendeu as panelas velhas, tudo. A gente chegou um momento que a gente tinha uma geladeira, porque foi o meu pai que comprou, tinha um sofá, porque também foi meu pai que comprou, e uma mesa de plástico com 2 cadeiras emprestada. A gente ficava olhando em volta e falava assim, a gente está fazendo isso mesmo? Tá. E nós fomos. Então eu posso chegar à conclusão que isso não é normal. E o meu convite e a mensagem que eu quero trazer para você hoje é, se você ainda é normal, deixe de ser. Deixe de ser normal. Sabe por quê? Porque a vida é muito mais legal quando a gente não é normal. E Deus não chamou ninguém para ser normal, porque não existe nada de normal no reino de Deus, não existe nada de tranquilo, não existem águas mansas no reino de Deus, não. Deus nos chama para uma aventura, e Ele quer que você entre na aventura dEle, porque se você decidir entrar nisso aí, você vai viver coisas muito boas. Só que essa questão de ser normal ou não, ela não começa com o diabo fazendo força para te deixar acreditando que não é assim, ou não começa, não. A questão de ser normal ou não, o poder de escolha está na sua mente, está na nossa mente decidir ser ou não. A maior batalha da nossa vida, na verdade, ela é travada no campo da nossa mente, ela não é travada no campo espiritual, porque no campo espiritual ela já foi vencida. Então se você toma posse do sacrifício de Cristo, já foi vencida. Agora o resto é aqui dentro. Então eu quero que você repita comigo, não vou ser mais normal. Não vou ser mais normal. Eu lembro que quando teve o Descend no ano passado, quem assistiu o Descend aí? Ficou grudado no YouTube lá assistindo. A gente já estava no Canadá e eu via o Descend e falava assim, não vejo a hora dessa galera desse tênis colar na grade aqui, irmão, para pegar a marreta, a talhadeira e trabalhar na construção e depois ir para a igreja à noite, né? Ou para pegar o mop ali, né? Sabe, o esfregão, o aspirador de pó. Você está fazendo aspirador, hi, how are you? Thank you. Os caras falam para você assim, você trabalha só com isso? Você fala, a gente está começando, né, irmão? E fazem 2 anos que a gente está começando. Mas viver algo realmente sobrenatural está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. Sabe, eu tenho certeza que muitos aqui sonham, sim ou não? Muitos aqui sonham com algo grande, com algo sobrenatural, com viver o mover de Deus, com viver aquilo que Deus tem para nós. Mas e aí? Gente normal só sonha, gente anormal realiza, corre atrás, vive o sobrenatural de Deus, porque está tudo aí à sua disposição. Tem uma frase do Steve Jobs que para mim é muito incrível, e ele falava assim, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então eu quero convidar você nessa noite, saia do trivial, saia do normal e viva e crie um ambiente sobrenatural. Eu quero ler um texto com você, que está lá em Mateus capítulo 14, versículo 23, texto muito conhecido, mas que para mim é um texto muito doido, de verdade. Quem abriu aí diz amém, quem não abriu aí, agora com Bíblia com Bíblia online fica mais fácil, né? Vamos lá, está escrito assim, a partir do versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais.
E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, repete comigo assim, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém, aleluia. Pode se sentar. Eu quero começar falando uma coisa aqui muito importante. Se você olhar no comecinho do texto ali, bem no início, a Bíblia diz: e despedindo as multidões, foi orar. Se você ler um pouco antes, você vai ver que Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Aqueles caras que estavam dentro daquele barco tinham acabado de ver um milagre grande. Imagina só. Eu ouvi falar um dia desses que o menininho que estava com 5 pães e 2 peixes devia ser alguém gordinho, porque quem é que leva 5 pães e 2 peixes, sozinho, só para o lanche dele? Jesus tinha acabado de fazer aquela multiplicação, Jesus tinha acabado de fazer aquele milagre. Os discípulos não só tinham visto, mas tinham participado daquele milagre, e eles estavam agora no barco atravessando enquanto Jesus estava orando. E o primeiro ponto que eu quero dizer para você: entenda uma coisa, não importa o tanto de milagre que você já viu, sempre tem algo a mais. Não importa o tanto de coisas que Jesus já fez na sua vida, sempre tem algo a mais. Um milagre nunca vai anular a possibilidade de um outro ainda maior. Só que os milagres ainda maiores estão disponíveis só para aqueles que conseguem enxergar uma oportunidade. Tudo de bom que você já viveu até aqui só preparou você para viver ainda mais, só preparou você para colher ainda mais. Eu estava falando ontem com o pastor Marquinho, com o pastor Márcio. Gente, que igreja linda, de verdade. Linda, linda, muito linda. E assim, eu vejo que uma vai completando a outra, porque a gente estava em Juruá. Eu falei, que igreja top. E a gente veio para cá já no domingo, sair falando, amor, que igreja linda. A gente não tem isso lá não, viu? Olha para o lado aí e fala assim, vocês são bem mais bonitos do que os importados. Muito mais, muito mais. E sabe, eu tenho convicção no meu coração que tudo de bom que já aconteceu nessa igreja, na tua casa, na tua família, no teu ministério até hoje, só estava preparando você para ver algo ainda maior. Mas você tem que ter essa percepção que sempre vai ter algo mais para você avançar e conquistar, se você não quiser ser uma pessoa normal. Mas vamos voltar para a história. Jesus estava lá orando, os discípulos entram no mar da Galileia ali. E eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando uma vez uma coisa que eu achei incrível. Ele falou assim que ele achava que Jesus estava tentando dispensar os discípulos e matar todos eles. Só que quando Jesus foi orar, Deus falou assim, não, volta lá, porque é a sua responsabilidade. E aí ele saiu correndo até em cima da água. Eu não sei se é verdade ou não, mas quem já, a gente fazia discipulado lá no Brasil, lá na igreja, irmão, às vezes dava vontade mesmo, assim, dava, mas Deus sempre derramava graça e misericórdia. E aqueles caras, eles estavam naquele barco, no meio daquela tempestade, com medo, apavorados. Jesus termina ali a oração dele, vai encontrar com eles sobre as águas. Mas eu quero que você identifique nessa história junto comigo um homem, e é lógico que vai ser Pedro. Irmãos, ontem a gente falou sobre Davi. Davi para mim era um cara segundo o coração de Deus, eu me espelho muito em Davi. Mas irmão, Pedro também era top demais. Você já conseguiu imaginar como era o relacionamento de Pedro com Jesus? Às vezes a gente tem até vergonha de orar quando peca, sim ou não? Ou sou só eu? Agora imagina Pedro, que não só não tinha vergonha de orar ou de falar com Jesus, mas ainda dava contra. Pedro era um cara diferente, um cara diferenciado. E Pedro estava ali naquele barco, e é lógico, aquela figura ali misturada no meio dos 12 ia começar a ter uma oportunidade que todos os outros 12 tiveram, mas só ele aproveitou. Mas o que me faz pensar é que Pedro não estava num lugar em que ele não conhecia. A Bíblia diz que quando Pedro foi chamado, onde ele estava? Pescando, no barco, no mar. E agora Pedro estava prestes a viver a maior experiência sobrenatural da vida dele, e ele estava onde? No barco, no mar. E eu quero dizer para você, nunca despreze os ambientes do dia a dia, porque são nesses ambientes que Deus vai preparar algo grande para você poder viver. Sabe, a gente sempre fala, não despreze os pequenos começos, não despreze os lugares que você passa. Sabe, às vezes a gente quer viver algo grande, poderoso, indo para muito longe. Não, irmão, às vezes aquele sobrenatural, aquele andar sobre as águas está na calçada que você vai passar hoje. Talvez aquela vida que está esperando ser tocada está ali do outro lado da rua.
Talvez aquele milagre de provisão que você vai ver não está na casa do outro, não está dentro da sua. Eu cresci vendo minha mãe orar no tanque de gasolina, irmão. Quem já fez isso? Irmão, ela saía do bairro do Limão, na reserva, e chegava no Tremembé. Para quem conhece São Paulo, são 20 quilômetros, com trânsito. E ela ia, e guardava o carro e ia para o posto no outro dia. Era muita fé. Agora eu quero que você entenda, Pedro ali naquele lugar, ele estava onde ele já conhecia, ele estava ali no ambiente que ele já tinha, que Deus já tinha preparado para ele, que o Senhor Jesus tinha chamado ele. Nunca despreze os lugares que você tem passado, nunca despreze as oportunidades que o Senhor tem te dado. Mas Pedro estava ali, e aí daqui a pouco começa a chover. Eu quero que você imagine só, junto comigo. A confiança daqueles caras estava toda em Jesus, porque eles estavam acostumados a viver com Ele. E de repente eles se veem sozinhos no meio de uma tempestade. Jesus saiu para orar e mandou os caras atravessar o lago para o outro lado. Podia ter pedido para esperar, mas não esperou. E eles estavam ali, aquela tempestade começa, o barco começa a balançar. Eu imagino que Pedro já estava morrendo de medo. Eu estaria, eu sei nadar, mas eu ia estar morrendo de medo ali. E aí de repente Pedro começa a enxergar longe Jesus vindo, e a Bíblia diz que eles acharam até que era um fantasma, né? Mas eu quero que você pare para pensar comigo agora como foi essa visão de Pedro. Sabe por quê, irmão? Quem já passou por uma tempestade de noite aí sem luz? Você consegue enxergar? É aí que começa a diferença de alguém natural e alguém sobrenatural. É aí que começa a diferença de alguém normal e de alguém que não é tão normal assim. Porque a tempestade geralmente te cega, ela te paralisa, ela faz com que você pare de enxergar. Às vezes na vida a gente não está passando por algo que a gente não consegue enxergar a saída. Às vezes a gente está passando por alguma coisa que a gente fala, olha, não vai dar, não vai rolar, eu não consigo enxergar, eu preciso ligar para o pastor, eu preciso ligar para a irmã da revelação, eu preciso ligar para alguém para me ajudar, porque eu não estou entendendo. Mas eu quero dizer para você, é justamente ali que você tem as maiores oportunidades de enxergar Jesus. São nas maiores tempestades que a gente passa, que se você firmar os seus olhos no lugar certo, você vai ver Ele chegando. E Jesus estava vindo ali, em direção ao barco. Pedro olha para ele. Eu acredito que os discípulos naquela hora, eles começaram a sentir uma paz no coração que eles já não deviam estar tendo, porque eles realmente acharam que as coisas não iam ficar muito bem. Pedro vê Jesus chegando e enxerga na tempestade uma oportunidade. Eu me lembro que antes da gente ir para o Canadá definitivo assim, a gente foi fazer uma viagem exploratória com meu irmão, com a minha cunhada, eu e a Monique. Inclusive nessa viagem meu irmão ficou. Ele nem chegou a despedir de ninguém, ele foi e ficou por lá mesmo, com uma mala e $400, 500 por aí, não sei, pouquinho. E irmãos, quando a gente estava indo para lá, a gente tinha reservado um lugar para a gente ficar. E um dia antes de viajar, eu só fui confirmar com o cara pelo Google Tradutor ali, jogando de um lado para o outro para confirmar com ele, estava certo o quartinho que a gente tinha reservado para 4 pessoas. Ele falou, não, o meu quarto não é para 4 pessoas, é para 2 pessoas e 2 crianças, né? 2 filhos, não é para 4 adultos. Eu falei, mas eu estou indo viajar amanhã, como que a gente faz? Irmão, foi uma correria, a gente saiu correndo atrás de alguém para arrumar uma casa para a gente ficar, alugar um quarto, e a gente achou uma mulher, o nome dela é Lilian. E eu lembro que foi algo tão de Deus que até hoje, né, meu irmão teve bebê faz uma semana, e quem foi ajudar a dar o primeiro banho no bebê foi a Lilian, que é enfermeira, foi buscar a gente no aeroporto, deu a maior força pra gente no começo, se tornou uma mãezona lá pro meu irmão, que morou na casa dela há mais de um ano. Mas você consegue entender que era uma tempestade que a gente já estava dando até por vencido? Porque como que a gente ia arrumar algum lugar para ficar? Mas não, a gente vai e Deus prepara. Então eu quero dizer para você, não importa a tempestade que você tem vivido, não importa a dificuldade que você tem passado, não importa o drama ali, Jesus sempre vai ter uma oportunidade para você dentro dessa tempestade. Ele sempre vai se mostrar para você e vai ser acessível para você, mesmo dentro das tempestades. Mas Pedro ali, olhando Jesus, ele identifica aquela bela oportunidade. Ele fala assim, para que simplesmente ver Jesus chegar se eu posso experimentar algo a mais? Eu quero perguntar aqui, quantos aqui nessa noite estão dispostos a viver algo a mais?
Sabe por quê? Viver uma vida com Deus não é ruim. Viver uma vida normal não é ruim. Eu não estou falando isso. Mas existe algo sempre a mais. Sabe, você quer ser conhecido como aqueles 11 que ficaram sentados olhando Pedro andar? Ou você quer ser aquele que sai andando sobre as águas? Qual é a história que você quer escrever? Você quer ser aquele que pode dizer assim: eu frequentei a igreja Atos 1 por 20 anos. Ou você quer ser aquele que lá no final vai chegar e falar assim: eu ajudei a escrever a história daquela igreja. Você quer ser alguém que fala assim: não, eu fui um cristão durante 30 anos na minha família. Ou você quer ser aquele que vai falar assim: eu ganhei toda a minha família para Jesus. Está vendo a diferença? Andar sobre as águas não é para qualquer um. Você tem que querer, você tem que se lançar, se projetar para isso. E Pedro, quando ele olha Jesus, os caras morrendo de medo ali, ele fala assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, me deixa ir com o Senhor, me chama para ir contigo. E eu imagino que a hora que os discípulos ouviram isso, já rolou uma invejinha, né? Porque quem quer mais, quem quer se destacar, sempre sofre com isso. Mas não tem problema, porque Jesus gosta de gente assim. Gente que quer se destacar, gente que quer avançar, gente que quer romper. Irmãos, romper é algo tremendo. Romper é algo sobrenatural, né? Viver na média não é ruim, mas romper é bem melhor. E o Senhor tem algo grande para cada um de nós, porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. E quando Ele nos chama para reinar sempre. Pedro olha aquela oportunidade e Jesus fala: vem. Só que eu acho que é aí que o negócio começa a ficar um pouco mais, não vou dizer delicado, mas começa a ficar um pouco mais legal. Porque até a parte que você fala eu quero ir é fácil. O problema é quando Ele fala vem. Sabe? Tipo, Senhor, eu quero pregar. Aí o pastor um dia fala, vai pregar. Aí você fala, meu Deus, e agora? Fala assim, Senhor, eu quero ser um ganhador de almas na minha geração. E aí Deus fala, então vai ganhar. Aí você fala, e agora? Ninguém nunca vai se sentir preparado para andar sobre as águas. Mas não depende de você, depende só de levantar. Eu lembro que quando a gente chegou lá, a gente não conseguia falar o inglês nem para tirar a nossa carta de motorista, irmão. E a bendita da prova é toda em inglês. E não é a prova escrita não, irmão, é o cara falando o que você vai fazer na direção. E aí você fica, sorry? E vira para um lado e para o outro, você não consegue entender. É tudo difícil, é tudo complicado. Eu lembro que quando a gente conseguiu tirar a primeira ali, você celebra, você fala, aleluia, consegui, não sou mais um mendigo aqui, eu tenho um nome. Não é fácil, se lançar não é fácil, caminhar sobre as águas não é fácil, mas o Senhor está com a mão ali te estendendo, te segurando, te provendo mais. Então eu quero dizer para você nessa noite, quando você vê uma oportunidade, seja impetuoso, seja louco, seja anormal. Quem conhece alguém aqui que é muito tranquilinho assim, muito normalzinho? Quem conhece? Eu conheço algumas pessoas. E aí você, sabe quando tem aquela festa, você vai chamar todo mundo, você fala, vou chamar o rapaz ali. Mas não é tão legal assim ter gente normalzinha perto da gente, sim ou não? O legal é ter gente doida, né? O legal é ter gente que topa tudo. Eu lembro que a gente foi para Capitólio uma vez, e aí todo mundo querendo só, né, sentar na água ali, ficar jogando água gelada na cabeça. Eu falei, não gente, não tem um lugar para nós pular aqui, não tem umas pedras, não tem umas cordas aí. Aí foi eu, o Manu e o outro primo nosso pular nas cordas, irmão. Eu quase dei uma cabeçada na pedra. O outro escorregou e caiu. Mas é assim que é bom. Sabe por quê? Porque gente normal não tem história para contar, irmão. Gente normal não tem, sabe, desafio ali. Gente normal, vamos ser bem sinceros, me desculpem os normais, mas gente normal não tem graça. Jesus até aceita os normais, eu não estou falando isso não. Jesus aceitou 12, mas quem foi o líder foi Pedro. Jesus aceitou todos eles, mas quem foi enviado, quem escreveu o nome na história foi Paulo, foi Pedro, porque eles não eram normais. Então, eu quero que você repita comigo assim, não vou ser mais normal. Você já percebeu que os maiores da Bíblia não eram tão normais assim? E aí Pedro está lá, Jesus chama ele e fala, vem. E aí eu imagino que aquele momento é o momento que você tem que decidir, falar, não, e agora eu vou mesmo.
agora eu vou ter que levantar. Jesus falou: vem, eu não vou passar vergonha agora. E aí ele levanta, só que assim, ele levanta, e quando ele olha para baixo, ele está simplesmente no lugar que ele tem mais confiança. Sim ou não? O que Pedro fez a vida inteira foi pescar. O que Pedro fez a vida inteira foi ganhar o sustento da família dele dentro de um barco. E por mais que tivesse uma tempestade gigante lá fora, Pedro estava no lugar que passava mais tranquilidade e mais confiança para ele, que era dentro de um barco, dentro de onde o pai dele, o avô dele passaram a vida. Você imagina só, o avô vinha com Pedro, o pai vinha com Pedro e fala: filho, é assim, a vela é assim, o remo é assim. Então por mais que estivesse, Pedro sabia, ele sabia que aquela tempestade não ia afundar o barco. Pedro conhecia de barco, Pedro conhecia de como fazer as coisas. Eu quero dizer para você uma coisa: vai chegar uma hora que para ser sobrenatural, para mover no sobrenatural, você vai ter que deixar para trás o que você já conhece, você vai ter que deixar para trás aquilo que você já sabe. Pedro levanta daquele barco e ele fala: olha, a minha segurança vai ter que ficar para trás agora. Cumprir o ID do Senhor, viver experiências novas nunca é algo seguro de se fazer quando você olha do ponto de vista natural. Mas quando você olha do ponto de vista sobrenatural, você tem toda a segurança que você precisa para avançar. O Senhor nunca vai te pedir, nunca vai te dar para fazer algo que você não pode fazer. Pedro levanta e ele fala assim: bom, agora eu vou ter que ir para frente, não tem jeito. Eu imagino que Pedro, essa aí agora é a minha leitura, tá? Pedro começa a andar e aí ele para ali no barco e ele olha para trás. Irmão, você consegue imaginar como deve ter sido a reação daqueles outros 11 que não tiveram coragem? Eles eram um pouquinho mais natural do que Pedro. E aí Pedro chega no momento crucial, ele fala assim: ó, para que eu possa avançar, talvez eu precise deixar para trás quem é muito natural. E pode chegar esse momento em que você tenha que deixar para trás. Eu não estou dizendo desfazer amizade, nada disso, mas às vezes você precisa entender: a águia voa com águia. Quem já viu aquela história da águia e da galinha, né? A águia que foi criada com galinha e passava o dia inteiro ciscando o terreiro. A gente precisa entender que às vezes as pessoas precisam nos impulsionar a viver mais, né? Sempre tente andar com pessoas que vão te levar a um nível acima. Sempre tente andar com pessoas que vão te puxar para a realidade delas. Sempre, porque elas vão te motivar a ser cada dia melhor. Pedro olha para trás e fala assim: eu vou deixar esses 11 para lá, eu vou seguir em frente, eu vou andar sobre as águas. E Pedro chega ali, eu imagino que ele começa a andar na direção da saída do barco, né? E eu não tenho barco, nunca tive barco, mas eu acho que tem uma paredinha assim, para você pular para fora, né? Não é reto. E aí, irmão, de repente Pedro sobe naquele parapeito e ele fala: e agora? Agora é o momento que vai decidir a história. Ou eu volto, ou eu sigo. E na hora da dúvida, na hora da incerteza, na hora da insegurança, a gente não pode voltar para trás. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai estar estimulando a gente para ir mais uma milha, mais uma légua. Deus sempre vai estar estimulando a gente para ir mais um pouquinho. E aí Pedro decide se mover para frente. Você já conseguiu imaginar como que deve ter sido essa experiência? Pedro chega e ele pula nas águas. Eu imagino que eu pelo menos com certeza já ia duvidar na primeira, porque eu já ia ter certeza que ia afundar e que não ia dar certo. Mas quando Pedro pula do barco, ele cai na água e ele cai em pé. E a Bíblia diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas, e aquilo que talvez fosse uma incerteza para ele começa a ver como uma realidade. Agora ele começa a andar sobre aquelas águas e algo sobrenatural começa a acontecer. Mas de repente, isso pode acontecer com qualquer um de nós, de repente a nossa fé começa a vacilar. E Pedro, ele começa a afundar, e a Bíblia diz que Jesus não estava longe para estender a mão para ele, mas Jesus já estava ali, pronto. Mas o que me chama a atenção e que eu quero falar para você, para fechar a palavra de hoje, é que a Bíblia não diz que Pedro nadou para sair da água. Sabe, irmãos, existe um momento que você vai decidir entrar num nível diferente, vai decidir entrar no sobrenatural.
E quando esse momento acontecer, dúvida, incerteza, insegurança vai vir, ele vai vir com certeza sobre você. A ansiedade vai te abater? Sim, vai, mas a decisão que você tem é a de não lutar por si só. Pedro, quando ele começa a afundar, a Bíblia diz que ele simplesmente olha para Jesus e pede socorro. Sabe, eu quero dizer para você, quando você decide entrar num nível do sobrenatural, quando você decide deixar de ser normal, pare de lutar pelas suas forças. Pedro, ele preferia morrer afogado do que continuar nadando. Você consegue entender isso? Ele podia muito bem nadar e sair dali, mas não, ele decide, ele fala assim: ou nesse momento eu vivo o sobrenatural, ou nesse momento eu dependo exclusivamente do Senhor, ou eu prefiro morrer. Ele conhecia, e não é fácil, nunca vai ser fácil, nunca vai ser fácil. A gente confiar 100% não é fácil, mas é gratificante. Pedro tinha a oportunidade de simplesmente nadar e voltar para o barco, mas não, ele decidiu esperar o socorro do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor, Ele tem uma vida sobrenatural reservada para cada um de nós. Ele tem uma história, Ele tem tudo para você. Ele te escolheu para viver algo diferente, Ele nos escolheu para viver algo muito maior. Mas depende de mim e depende de você acreditar em tudo aquilo que Ele disse, acreditar em tudo aquilo que Ele sonhou, acreditar em tudo aquilo que Ele planejou. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui, não foi fácil e não tem sido fácil. A gente sente saudade, a gente sente vontade de voltar, a gente sente, durante esse tempo todo a gente já quis várias vezes, mas o Senhor nunca esteve longe de nós, e aquela convicção e aquela certeza continua queimando no nosso coração, que a gente vai ganhar aquela nação para o Senhor, que aqueles corações frios vão ser aquecidos pela glória de Deus. E é a mesma certeza que eu quero que você tenha, que essa cidade vai ser ganha para o Senhor Jesus, que cada um, vocês não vão simplesmente ganhar as pessoas dessa cidade, mas vão mudar as estatísticas daqui, a criminalidade vai cair, as pessoas vão conhecer o Evangelho. Sabe, nós temos muito campo, nós temos muita oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. E eu quero convidar você que tem esse desejo de viver mais o Senhor, para se colocar de pé nessa noite. Eu quero orar por você, para que o Senhor te desperte o desejo de ser sobrenatural, né? Eu fico imaginando que a decisão de Pedro não foi uma decisão fácil. A decisão dele de se lançar naquela água não foi uma decisão fácil, mas é Pedro que tem o nome dele escrito hoje na história da humanidade como o único cara que andou sobre as águas. Se você tem esse desejo, eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite, que você ore ao Senhor para que Ele te dê a possibilidade de ser alguém sobrenatural, para que Ele te derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Ó Senhor, nós sabemos, meu Deus, que sermos naturais, Senhor, é algo que já vem dentro de nós, ó Pai, mas nós temos a convicção dentro de nós, Senhor, e do nosso espírito, que o Senhor nos desenhou, nos formou, para que nós sejamos, Senhor, segundo a Tua imagem e semelhança, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, coloca dentro dos nossos corações um fogo, Senhor, que não descansa, coloca dentro de nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, para que nós possamos avançar e romper, Senhor, em direção a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pai, nós declaramos, Senhor, que nada vai impedir o Seu mover sobre nós, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor já sonhou para nós se tornará realidade, meu Deus, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queima os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Quantos aqui nessa noite entendem que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você é muito maior do que o que você pode imaginar? Eu quero fazer só esse convite para você. Ande sobre as águas, se lance, seja sobrenatural, seja, né, como o Manu me ensinou aqui, diferenciado, né? Diz que aqui quando é bom é diferenciado. Seja diferenciado.
Jesus te trouxe para um lugar diferenciado, para uma cidade diferenciada, para um país diferenciado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei ontem lá, a gente sente até uma invejinha santa do Brasil hoje, irmão. Vocês não têm noção do que é isso, de como aqui é melhor do que qualquer outro lugar do mundo. A gente tem uma coisa que ninguém tem pelo Senhor, que é paixão. Sabe? Não existe paixão como existe no Brasil. E só um povo apaixonado pode romper e trazer essa nova onda de avivamento que está vindo sobre as nações. Então, se você crê, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus.